Boa noite, boa noite. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Dar início à nossa escola bíblica. Com louvor. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum susto estará diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andas, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Esforça-te e tem bom ânimo. 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 Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Sempre animados, sempre de bom ânimo e sempre esforçados. Porque Deus ajuda aquele que caminha e que faz. Amém? Eu andava perdido, mas tu me encontraste. Logo entendi, precisava de ti, do teu amor. Eu não podia ouvir falar de ti, foi impossível resistir a ti. Há tanto amor, tanta paixão, ao teu calor, ao teu perdão, ao sacrifício que fizeste por mim, ao teu olhar, ao teu falar, à tua forma de pensar. Viver longe de ti, eu não vou aguentar. Eu te amo, eu te amo. Mostraste-me o caminho para não me perder. Em teus braços caí, emoções eu senti sem igual. Tudo mudou depois que eu te conheci. Foi impossível resistir a ti. O meu coração pertence agora a ti. Quando quiseres, eu estarei aqui.
Hoje eu não posso mais viver, não conseguia nem pensar sem te ter perto de mim. És como o ar para respirar, e estar contigo é meu desejo. Mais que todas as riquezas, vou dizer a toda a gente que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Foi impossível resistir a ti. É tanto amor, tanta paixão, ao teu calor, ao teu perdão, ao sacrifício que fizeste por mim, ao teu olhar, ao teu falar, à tua forma de pensar. Viver longe de ti eu não vou aguentar. Eu te amo, eu te amo, aleluia, eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo para todo sempre, eu te amo. Glória a Deus. É a minha palavra. É? Eu te amo. Amém. Nós amamos a Deus. A Deus e amamos Eu uns também- aos outros. Eu também te amo. Porque se nós não nos amássemos uns aos outros, éramos mentirosos Exatamente. quando dizíamos a Ele que o amávamos. Exatamente. Também vos amamos, nós vos amamos. Nós vos amamos. Nós também vos amamos a vocês que estão aí em casa. Nós amamos aqueles que dizem mal de nós, que estão contra nós. Oramos por eles. Oramos por eles, abençoamos-los. É mesmo, verdade. é É mesmo. é a nossa postura. É. É aquilo que nós aprendemos a fazer com Jesus, que estava a ser crucificado e estava a perdoar-lhe a todos aqueles que estavam a maltratá-lo e a crucificá-lo. E Verdade. disse-me, Pai, perdoa-lhes que não sabem o que é que fazem. Eles não sabem. Infelizmente as pessoas que falam mal, que desejam mal, elas não sabem o que é que estão a fazer. Não Verdade. sabem. Se elas tivessem um vislumbre de aquilo que estão a fazer, elas calavam-se, caíam de rastros no chão a pedir perdão a Deus e misericórdia. Quebrantavam-se, não é? Quebrantavam-se, não é? É isso. Alguns ainda não chegaram lá. Ainda falta-lhes o quebrantamento. Mas pronto. Ainda não caíram em si. Exatamente. Essa é a próxima, não é? É a próxima. Essa é a próxima. Essa é a próxima. Glória a Deus. E da minha parte tenho dito. É? É. Está bom assim? Tá, para mim está Tá ótimo. fixe, está bom? Está ótimo. Queres um para mim. pouquinho mais quentinho? Não. Podemos sentar? Mas Glória sempre a falta Deus. um calorzinho, não é? Um calorzinho da presença de Deus. E vamos ouvir a escola bíblica. Ora Vamos bem. ser cheios da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu, como sempre, está sempre umas lições muito complicadas. E a lição 2 é onde está Deus? E esta, eu estou a ver ali um carrilhão, não é? São os carrilhões. É caso para de outros carrilhões? Não. Ainda bem, graças a Deus. Também são metal, também não podem doer. Então, esta mensagem que Deus deu, houve muitas mensagens, tive várias alternativas, mas esta foi aquela que chamou-me a atenção e foi aquela que, quando eu estava em comunhão com Deus, foi aquela que Deus me impulsionou para dar, porque há muita gente que procura igrejas. Eu já ouvi as coisas mais incríveis. Já ouvi gente dizer assim, eu gosto das igrejas, aquelas igrejas são grandes igrejas. Então há pessoas que procuram as igrejas que são grandes. É verdade. Cheias. E se eu fosse procurar as igrejas que estavam cheias, se calhar eu não tinha vindo aqui hoje.
porque quem precisava de ouvir isto não veio. Mas, como é que nós devemos classificar as igrejas? Porquê é que nós vamos à igreja? Será que a igreja salva alguém? A igreja não salva ninguém. Então, se a igreja não salva, porquê é que vamos à igreja? Bem, eu venho à igreja para ouvir a palavra de Deus. Neste caso, eu venho para dar a palavra de Deus. E vocês vêm à igreja para ouvir a palavra de Deus. É suposto a gente vir a uma igreja e ouvir a palavra de Deus. Ouvir falar de Jesus. Porque ela é a expressa imagem da glória do Pai. Não tem outra. E se ele é a expressa imagem do Pai, e se a palavra de Deus é ele, e isso no princípio era o Verbo, e se o Verbo se fez carne, então eu quero ouvir falar acerca disto. Porque todas as coisas que existem foram feitas por ele. E nada daquilo que existe se fez sem ele. Então se foi ele que fez as coisas, criou o universo, criou todas as coisas, eu quero saber aonde é que ele está. Não é uma boa pergunta? Quando nós perguntamos, então, mas onde é que está Deus? Eu tenho aqui 3 perguntas, 3 respostas. Há 3 respostas possíveis, há muitas outras, mas 3 para mim são das principais e há uma então que é para mim a primordial. Primeiro, onde é que estará Deus? Bem, Jesus ensina-nos a orar o Pai Nosso e diz: Pai Nosso que estás no céu. Então a primeira resposta que eu posso ter, então onde é que Deus está? Deus está lá em cima. Se o Senhor Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso e começou logo por dizer Pai Nosso que está no céu, a primeira pergunta está respondida. Aonde é que está Deus? Está no céu. Está lá em cima. Certo? Esta é a resposta que eu tenho. Mas eu quero dizer uma coisa, muita gente, quando se fala que Deus está lá em cima, eles ficam a pensar num Deus que está lá no topo da hierarquia. Há hierarquias, não é? Era como na tropa, também há graduações, também há, não sei como é que se chama, patentes, pronto, chame-lhe o que quiser. Há os soldados rasos, há os cabos, há os sargentos, aos capitães, há os generais, há brigadeiros e almirantes e vai por aí fora. Não é? Vai até ao topo. Normalmente quem está em cima é que manda nos que estão cá em baixo. E as pessoas quando se falam de onde é que está Deus, ficam sempre a pensar, Deus está no céu, ele é que manda em tudo. Ele manda em tudo. E como é que eu sei que Deus manda em tudo? Porque olha, Salmo 115, no versículo 2 a 8, não são muitos versículos, mas eu gostava de os ler e estou sempre a contar com a ajuda do Tiago ali no computador e da Célia no vídeo. Que Deus vos abençoe. É sempre aquelas figuras que a gente olha para elas e estão lá sempre no sítio delas. Maravilhoso. Salmo 115, versículo 2. E para me ajudar para eu ler, porque eu não trouxe a Bíblia, só trago a Bíblia ao domingo. Só trago a Bíblia quando eu não prego. Pois, mas se é você está aí a ouvir, não é? E eu quando toca a mim de ouvir, também trago a Bíblia. Também? Ok. Então, Salmo 115, versículo 2. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? E podes continuar. Mas o nosso Deus está nos céus. Leiam este comigo, por favor. Mas o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe agrada, ou fez tudo o que lhe agradou. Também pode ser lido assim. Agora o versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mão dos homens. Versículo 5. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. E têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. E ao som algum sai da sua garganta. Versículo 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Bem, começamos aqui, o que queremos trazer deste versículo bíblico é: Deus está nos céus e faz aquilo que lhe agrada, faz aquilo que lhe dá prazer. Isto é maravilhoso, saber que Deus está no céu e faz tudo o que lhe dá prazer. No céu é uma maravilha, está tudo bem, porque Ele está lá a governar as coisas. E você diz, estamos aqui,
Não, aqui é onde há os problemas, porque isto está entregue à bicharada, isto é, está entregue a nós. E infelizmente nós não sabemos melhor, pensamos que sabemos uma grande coisa, pensamos que somos grandes doutores. Há irmãos então que pensam que sabem, até põem umas esposas assim, que sabem muito, mas para mim o saber muito não identifica um cristão. Um verdadeiro cristão não se identifica ou não se qualifica por saber muito. Para mim, um verdadeiro cristão é aquele que demonstra por ações aquilo que ele sabe e daquilo que ele segue e do Senhor que ele serve. Porque nós somos servos de Deus. Eu uma vez disse assim, um título que eu gosto que me chamem é de servo de Deus. E logo me corrigiram. Não, eu sou filho. Porque o filho é o dono da casa. Os servos não comem do comer dos filhos. E eu assim, pronto, já levei uma rabecada. Há pessoas que são perentórias. Nós não somos servos, somos filhos. Pois, mas somos filhos para quê? Somos filhos para servir o Pai e para servirmos o irmão do lado. Jesus disse a toda a gente, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E deu exemplo, fazendo uma coisa horrorosa, lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, levou-lhes os pés e enxugou-lhes. E quando Pedro viu que Jesus estava a fazer aquilo, não senhor, não senhor, vais-me lavar os pés? Não, se tu não me deixas lavar os pés, não tens parte comigo. E o que é que o Pedro disse? Senhor, já agora lava-me a cabeça, lava-me tudo. Porque o Pedro era atrevido, era assim como eu, também sou atrevido. Com respeito, mas sou atrevido. Jesus deu o exemplo, mostrou aquilo, fez aquilo, tomou a dianteira, tomou a iniciativa, foi o primeiro a mostrar que a eles que a nossa postura como irmãos, a nossa postura nesta família que está aqui reunida e naqueles que estão a ver, não é vir aqui para ser servido, é vir aqui para servir. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu saio de casa com esta alegria de vir dar o melhor que eu tenho a vocês e dar a Jesus. Já demos a Jesus, já cantámos, já louvamos a Deus e o Espírito Santo manifesta-se, a unção desce e nós ficamos movidos e embevecidos com esta unção, com esta presença de Deus maravilhosa. E depois estamos aqui para servir uns aos outros. A mim já me serviram uns croquetes maravilhosos, quentinhos, que bom. Mas essa é a nossa postura. É de crentes, de irmãos que vêm não para ser servidos, mas para servir, para ajudar os outros. E no Salmo 115 aqui mostra exatamente aquilo que Deus... Quem é o Deus? Este Deus maravilhoso, onde é que Ele está? Deus está lá em cima, mas lá por estar em cima, Ele não significa que agora Ele é o supra-sumo da perfeição, que Ele é aquele para quem cá em baixo está tudo mal. Não. Onde é que está Deus? Eu posso dizer, Deus está lá fora. Está fora de quê? Está fora das coisas existentes. Porquê? Porque Deus criou todas as coisas. Deus não é uma coisa. Embora, aqui neste salmo, nós possamos ver que há uns que querem fazer de Deus um ídolo e fazem uma imagem. E Deus diz para não fazer imagens nenhumas, porque não há nada neste mundo que se assemelhe àquilo que Ele verdadeiramente é. Então, se Ele não se pode assemelhar a nada, nós não podemos dizer que Deus é uma coisa. Não, Ele criou as coisas. Então, se Ele criou as coisas, Ele é um Deus que está muito fora das coisas que foram criadas. Os irmãos estão a entender? Dá para entender? Eu gostava que vocês apanhassem o raciocínio. Então, Deus criou as coisas estão aqui. Mas onde é que está Deus? Está lá nas coisas? Não. Está fora. Agora veja a maravilha. Quando eu digo que Deus está fora, eu também posso dizer que Deus também está dentro. Porquê? Porque Ele, embora esteja de fora,
criou as coisas e ele esvaziou-se até ser feita uma coisa. Ele veio de fora para dentro. E, repara, ele tornou-se numa coisa, ele fez a criação, mas depois ele veio lá do infinito, lá da eternidade, até chegar aqui e foi como um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus nunca tivesse vindo, se nunca Deus não tivesse vindo a esta terra, esvaziar-se de tal maneira, ficar tão pequenino que coube no ventre de uma mulher, nós nunca saberíamos quem era Deus nem onde é que ele estava. Mas eis que o Deus que está fora ficou dentro. Dentro de quê? Dentro de nós. É ou não é? E primeiro ficou dentro de uma mulher, da Maria. Da Maria, mas não é a minha, é a Maria, a mãe de Jesus, não é? E ele coube naquele ventre e nasceu. Como um de nós. Sentiu frio, sentiu calor, alimentou-se, comeu, bebeu e fez todas as coisas que nós fizemos. Portanto, o Deus que estava fora, de repente, ficou dentro. Então onde é que Deus está? Está lá fora, está. Mas Deus veio, onde é que ele está? Está cá dentro. Deus está fora e está dentro. Eu quero dizer uma coisa, Deus, já disse, Deus não é uma coisa. Tudo o que você pensar acerca de Deus, não é Deus. Porque Deus está muito para além do horizonte do nosso pensamento. Aquilo que você possa pensar de Deus, Ele não é. Alguém uma vez escreveu isso, um teólogo disse-me, olha, tudo aquilo que vocês pensarem de Deus não é, isso não é Deus. Tudo aquilo que fizerem de Deus não é nada disso. É tudo ao contrário. Então, se Deus não é aquilo que eu penso, quem é Deus e onde é que está Deus? Recapitulando, Deus está fora, mas está dentro. E Deus está dentro de si, e Deus está dentro de si, na sua consciência, e a sua consciência, até se pode dizer assim, que Deus habita na sua consciência. A sua consciência é a morada de Deus. Mas também Deus é a morada da sua consciência. Chega um ponto que Deus está de tal maneira em nós e fora de nós, e à nossa volta, e a todo lugar onde você possa imaginar e ver e conseguir pensar e tocar, Deus está aí. Eu sei que este pensamento é um pensamento um bocado transcendental, transcendente, porque Deus é transcendente, Deus é muito transcendente, mas ao mesmo tempo que é transcendente também é imanente. O que é que significa? Transcendente de tudo o que está de fora, é o esotérico, mas não é no sentido do ocultismo, é no esotérico na questão da espiritualidade. Deus está fora, é transcendente, mas Ele está dentro, é imanente. Está em cada um de nós. Você quer ver onde é que está Deus? Quer ver onde é que está Deus muito rapidamente? Basta só olhar para o seu lado. Se você olhar para o seu lado, você está a ver Deus. Porque Deus está em si e está no outro. Esta coisa de pensar que Deus só está em mim e que não está nos outros, há muita gente que pensa. Eu conheço gente que, Deus está comigo. Mas nunca pensam que Deus também está nos outros. E nós temos que abrir a nossa mente e abrir o nosso coração para entender que a criação de Deus, que é o irmão que está do lado, Deus também habita nele. E é isso que nós temos que amar e respeitar. Porque se um irmão não amar e respeitar o irmão que vê, como é que ele pode amar e respeitar o Deus que não vê? Eu conheço irmãos, meus irmãos não são, mas dizem que são irmãos em Cristo, que fazem a vida negra dos outros. Dizem mal, eu nem sei o que é que fazem, eu nem sei como é que é de adjetivar o comportamento de uma pessoa que se diz que é cristão e consegue fazer a vida negra a outro irmão da igreja, a outro irmão em Cristo. Não consigo perceber. Porque essa pessoa que faz isso,
ele está a negar a fé dele. Mas ele pensa que não. Essa pessoa pensa... As pessoas, quando estão tão cheias delas próprias, elas acham que são melhores que os outros. Quanto mais cheios de Deus uma pessoa está, mais humilde a pessoa se torna. A prova número 1 de alguém que tem um Deus vivo dentro dele e que realmente ele ama esse Deus e reconhece que esse Deus está dentro dele, essa pessoa começa a tornar-se humilde. Essa pessoa cai em si, que é uma lição que o nosso pastor há de dar, porque é uma palavra que tem vindo nas nossas conversas. É cair em si. Há muita gente que não caiu em si. Não percebeu muito bem o que é que se passa lá dentro dele. E ele está tão cheio dele próprio que não consegue ver Deus nos outros. E nós temos que realmente nos arrepender. Se ainda não vimos Deus nos outros, temos que nos arrepender, porque Deus é um Deus que está em cada um de nós. Então onde é que Deus está? Fora, dentro e em cada um de nós. Amém, irmãos? Esta é a melhor posição que nós podemos dar ao nosso Deus. Eu gostava de ler um versículo bíblico em 1 Coríntios 2, do versículo 9 até ao 16. 1 Coríntios 2, versículo 9 a 16. Eu gosto muito da palavra de Deus. Eu em casa, com mais calma, abro a Bíblia e estudo, e leio, e releio, e torno a ler, porque pelo prazer que eu tenho da palavra de Deus. É realmente uma coisa fantástica. Então, eu disse, 1 Coríntios 2, do versículo 9 a 16. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos reconhecer ou conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmão, este versículo ainda ficamos assim, já vamos ao 13. Nós precisamos que o Espírito Santo nos revele tudo aquilo que Deus já nos deu gratuitamente. Deus não nos deu nada, não nos cobra absolutamente nada daquilo que Ele nos deu. E aquilo que Ele nos deu não tem preço. Para mim não tem preço. A minha salvação não tem preço. A vida que Jesus deu por mim não tem preço. O sangue que Ele derramou não tem preço. Nada daquilo que Deus nos deu tem preço. É impossível. Ninguém conseguia pagar. Mas Jesus pagou tudo. Pagou a fatura toda. E nos deu a nós de graça. Então nós precisamos, urgentemente, da revelação do Espírito Santo para entendermos de uma vez por todas do que é que Deus nos deu. Porque se nós não tivermos esta revelação do Espírito acerca da graça que Deus nos deu, nós nunca vamos dar valor. E sabe o que é que vai acontecer com uma pessoa que não dá valor? É uma pessoa egoísta e é uma pessoa que está sempre a cobrar dos outros. Eu quando vejo alguém a exigir dos outros e a tomar atitudes para com os outros, ele ainda não entendeu o que é que Deus lhe deu de graça. Porque está a querer cobrar aos outros aquilo que Deus não cobrou a ele. E sabe que com Deus ninguém brinca. E olha que Deus tem quando alguém não reconhece a graça que lhe foi dada e quer cobrar dos outros, é a história do credor incompassivo. É a mesma história. Jesus contava estas parábolas para nos ensinar que há muita gente que havia um indivíduo que devia muito dinheiro e não conseguia pagar. E até inclusive estava sujeito a ter que vender os filhos e ele ser escravo para pagar a dívida. E não conseguia.
Mas, o que é que o Senhor fez? Perdoou-lhe toda a dívida. E essa parábola do credor incompassivo, sabemos que é aquele a quem foi perdoado tudo, de repente, foi cobrar uma dívida que lhe tinham para com ele. Quer dizer, ele podia ter pensado assim, pá, perdoaram-me tudo, eu também vou perdoar. Porque isso é que é a atitude de um verdadeiro cristão, que se diz que é cristão, que anda de Bíblia debaixo do braço e que vai à igreja. Essa é que é. Se Deus me perdoou tudo, se Deus me perdoou as minhas falhas, as minhas iniquidades, se Ele me perdoou os meus pecados, e eles não eram poucos, e mesmo que eu nunca tivesse pecado na vida, já não tinha nascido pecador, mesmo em bebê, já era pecador, sem ter feito mal a ninguém, porque o pecado foi herdado desde o primeiro homem até aos dias de hoje. Qualquer homem que nasce nesta terra ou mulher, ele nasce pecador. Nasce com a condição do pecado na vida dele. Com conclusão, isto é, ele nasce condenado. Até o dia que ele ouve falar de Jesus, por isso é que é importante pregar a palavra, aqui, e as pessoas ouvirem isto lá no YouTube, nos canais disponíveis, ouvirem a palavra para bem entenderem que Jesus já nos perdoou tudo, lá na cruz do Calvário. Ora, se Ele me perdoou tudo a mim, quem sou eu para ir cobrar alguém? Eu tenho que perdoar as falhas que fazem contra mim. Eu tenho que perdoar. Mas o pastor nunca se irrita? Claro que me irrito. Claro que às vezes também passo-me dos carretos. Sou de carne. Sou como os outros. Sou um homem. Eu não sou Deus. Tenho um Deus dentro de mim que me impele a praticar o bem. Mas a minha carne está sempre a pensar no mal. A minha cabeça está sempre a pensar no mal. Eu sei que é só a minha, a sua não. A minha pensa em tanto mal que até o cabelo já caiu todo. Mas nós somos assim, o ser humano é assim, está sempre a procurar o mal. Eu até lhe digo uma coisa, eu conheço pessoas que não vêm à igreja, não são crentes, não conhecem a palavra de Deus, não querem saber de igreja para nada, e são pessoas boas. São pessoas que estão sempre prontas a ajudar. Eu tenho vários exemplos da minha vida. Ainda agora fui contactado por um cunhado que eu tenho, que aquilo é um homem espetacular. E é uma pessoa que não é crente. Ele falou comigo, então onde é que tu estás? Estou na igreja. Então deixa-se ver que é que estás bem. Olha, isto vindo da boca de uma pessoa que não é crente, que não liga nenhuma a Deus, é para admirar. Porque conheço muita gente que vai à igreja, não sei também a que igreja é que eles vão, mas alguns dizem que vão à igreja, dizem que leem a Bíblia, dizem que são cristãos, que põem Deus em primeiro lugar e que até se arrependem de muita coisa e que fazem tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Cobram coisas, Deus perdoou-lhes, mas eles cobram aos outros. Isso não está correto. Isso é uma coisa que é condenável aos olhos de Deus. E Deus não suporta isso. Essas pessoas vão brincando até ao dia. Mas eu não lhes auguro um futuro muito risonho. Porque não há ninguém que vire as costas a Deus ou que faça as coisas contrárias daquilo que Deus diz que se saia bem na vida. Não conheço ninguém, nenhum. Não conheço uma única pessoa que brinque com as coisas de Deus e que não queira saber e que exija dos outros aquilo que Deus não exige dele. Não conheço um que se tenha dado bem. Irmãos, nós somos tão fraquinhos. O ser humano é tão fraco. Nós somos tão despidos. Já viu aqui o meu sobretudo? Se eu não tivesse isto, estava com frio. Nós somos fraquinhos, irmãos. Qualquer coisinha nos incomoda, qualquer coisinha nos prejudica, se não tivermos cuidado com uma série de coisas, nós ficamos logo doentes e as coisas não correm bem. Quem somos nós para cobrar aos outros? Quem somos nós para não reconhecer que se Deus nos deu tudo gratuitamente, e Ele também não vai agradar-se que você também
abençoe os outros e seja humilde para com os outros, e que peça perdão quando tiver que pedir perdão, e que compreenda e se compadeça dos outros pelas suas fraquezas, Deus vai exigir isso. É que Deus vai exigir isso. A pessoa pode pensar que anda-se a safar, que ainda não é ar-condicionado, está toda inchada, ele é que sabe. Até ao dia. Olha, eu tenho pena das pessoas que não lhes acontece mal nenhum. Fica a pensar, mas as pessoas fazem isso e não lhes acontece mal? E eu fico a pensar, eu não queria estar na pele dele. Eu prefiro, com toda a sinceridade, eu prefiro que quando eu falho, seja logo corrigido, ou que me aconteça alguma que me ponha a pensar assim, espera aí que está qualquer coisa aqui que não está bem. E eu começo-me a analisar a mim próprio e começo a ver, realmente eu não devia ter feito aquilo. E arrependo-me. Ó Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu prefiro. Irmão, eu prefiro. Uma criança deve, eu sei que as crianças não gostam disto, mas uma criança deve preferir que o seu pai o repreenda e castigue do que aqueles pais que são permissivos, que deixam os filhos fazer tudo. Porque esse pai que deixa os filhos fazer tudo o que eles querem e não os repreende, um dia vai se envergonhar. Um dia vai ser envergonhado pelo filho. E um dia o filho vai bater. Vai exigir do pai. E depois, aquilo é o rei, meus filhos, hoje em dia as crianças, é só ir à escola e ver. Gritam com os pais, batem nos pais, fazem 30 malinhas e os pais não fazem nada. E a gente é só ir ao centro comercial e ver. Os filhos andam ali, dão pontapés aos pais, e eu assim, se fosse eu, quando era pequenino, eu nem tratava, nem eu tratava o meu pai, nem o meu avô e a minha avó por tu. Nunca. Eu tratava avôzinho, paizinho. Era assim que eu tratava. E há uns que estão na província, é Senhor meu pai. Na província até ainda são mais rigorosos com isso. Eu nunca tratei a minha avó por tu. Era o que faltava. Nunca tratei a minha mãe por tu. Estimei-os reis até ao final da vida deles. E sempre ele era o paizinho. Paizinho. Mãezinha. Nem chamava pelo nome, era mãezinha e paizinho. Mas também eles nunca me faltaram ao respeito. Castigaram-me quando tiveram que castigar, mas nunca me faltaram ao respeito. Tratavam-me por Zezinho. Eu era paizinho, mãezinha e ele Zezinho. Zezinho, faz-me isto ou faz aquilo. Eu estava sempre pronto. Graças a Deus por isso. Sinto muita falta deles, mas estou no céu com Jesus. Eu vejo-os a rir para mim. Fico muito contente. Eu honro a memória deles, que a minha esposa tomou conta deles até ao final da vida deles, honrou-os, tratou-os como pai e mãe, e eles também o trataram como uma filha. E esta deve ser a nossa postura. E é aqui nestas coisas que a gente vê Deus. Se eu acabasse a lição aqui, já estava. Mas eu ainda quero voltar ao versículo 12. Onde a gente ficámos. 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, aquilo que eu estou aqui a falar para si, estou a comparar coisas que são espirituais. A educação de um pai para um filho é espiritual. A obediência de um filho para um pai é espiritual. Mas são princípios que infelizmente estão muito apagados no mundo. Que as pessoas hoje em dia não ligam muito a isso. As pessoas estão mais interessadas no carro que conduzem, na roupa que vestem, na gravata. Eu já ouvi crentes dizer, o pastor vai pregar, nem um fato, nem uma gravata. É assim, mas o que é que tem o fato e a gravata a ver com o assunto? O que é que tem a fato e a gravata a ver com a mensagem que se ensina? O que é que tem o fato e a gravata a ver com o comportamento de um cristão? Há um só não está na gravata, nem no fato. Mas, no entanto, mesmo sem gravata e sem fato,
Houve pessoas que olhavam para mim e até disseram à minha esposa, sim, o seu marido tem qualquer coisa de especial. Mas porquê? Será porque eu dei ali uma preleção, assim, um ensino, um estudo bíblico, uma coisa daquelas esotérica? Não. Simplesmente porque eu sorri para a pessoa e cumprimentei-a. Uma coisa tão simples, irmãos. A gente está sempre à espera de ver as coisas muito complicadas e muito solenes e todas muito com grandes poses. Mas não é isso que interessa na vida de um cristão. O que interessa na vida de um cristão é mostrar o Deus que está dentro de si. É você ter um Deus que está dentro de si, que ama o próximo, que respeita o próximo, que respeita o trânsito, que respeita o seu patrão, que respeita o seu colega, que respeita a sua mulher, que respeita o seu marido. É isso que interessa. Eu no outro dia fui com a minha esposa comer no centro comercial e ela tratou-me como me trata sempre. Então, meu amor, ao amor isto, ao amor aquilo. Ela nunca me trata pelo nome. É por amor. Ao amor isto, e oh querida, minha fofinha, minha coisinha boa. E as pessoas estavam ao nosso lado, acharam graça e até comentaram, és a cada amor, é assim como o meu marido me trata. E eu trato-a por amor e ela por amor também. Porquê? Porque é o respeito que há entre nós. É o amor que existe entre nós. O amor, Deus é amor. Deus é amor. Aonde é que Deus está? Deus está lá fora? Está. Deus está cá dentro? Está. Mas aonde é que eu vejo que Deus está mais fortemente, mais evidentemente? É no amor. É no amor. Quando você trata bem o seu irmão, quando trata bem a sua mãe, o seu pai, o seu marido, quando trata bem a pessoa que está ao seu lado, mesmo que não lhe seja nada, mesmo que seja uma pessoa do mundo, quando você trata a pessoa com amor, com respeito, com interesse, com vontade de ajudar, aí está Deus. É aí que Deus está. Deus está numa igreja onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam e onde as pessoas se ajudam mutuamente. É aí que Deus está. Já viu a lição tão complicada que eu vim trazer? Você pode dizer, pastor, já não está a dar novidade nenhuma. Pois não. Eu pergunto, há alguma coisa nova debaixo do céu? Há? O Salomão dizia que não, que era um homem sábio, assim, não há nada de novo debaixo do céu. Todas as coisas já existem, está aqui tudo, irmão. É só tomar conhecimento disso e viver a sua vida normalmente. Se você viver a sua vida normalmente, com respeito pelo próximo, pelo irmão que está ao seu lado, à esquerda, ou à direita, ou à frente, ou atrás, você está a cumprir com os mandamentos todos. Você não precisa de fazer mais nada. Nada. Só pastor, é só isso? É só isso. É só isso. Uma criança não precisa fazer mais nada a não ser os seus trabalhos, as coisas que lhe pertencem, quando ele já está na escola, e respeitar o pai e a mãe. Se ele respeitar o pai e a mãe, garanto-lhe que, estou a falar de pais e mães normais, com cabeça normal, não estou a falar de gente doida, mas um pai e uma mãe que vê um filho a cumprir com as suas obrigações, que faz os trabalhos da escola e respeita o pai e a mãe, nada vai faltar a essa criança. Os pais, se for preciso, até são capazes de ficar sem comer para lhe dar um bolo a ele ou uma coisa cara a ele. São capazes de esgatanhar e trabalhar horas e fora de horas só para poder comprar uma coisa que eles sabem que o filho gosta. Isso é eu estou a falar de pais normais, não é? Então, se nós somos humanos, fazemos esforços e sacrifícios pelos nossos filhos, será que o nosso Pai Celestial não vai fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você possa pensar? Claro que faz.
Porque ele próprio diz, nas coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, é aquelas que Deus reservou para aqueles que o amam. Deus nos ama de tal maneira que está sempre desejoso de nos abençoar. Deus está sempre desejoso de meter a sua mão e mostrar-nos o seu amor para connosco. Perdão. É uma coisa maravilhosa. Eu digo, quando penso nestas coisas eu fico embevecido. Mais um versículo que gostava de dar é 1 Timóteo 6,16. Este Deus que está na luz inacessível, é inacessível porque nenhum homem viu a Deus, nem nenhum homem verá a Deus até que um dia possa estar junto dele na glória. Mas enquanto estiver aqui, ele nunca vai ver Deus. É por isso que muita gente diz que Deus não existe. Há muitos tolinhos, que são chamados ateus, que dizem, esse Deus não existe. Há políticos que ainda acreditam em Deus. Há outros que nem em Deus acreditam. São ateus. Esse Deus não existe. Não existe para ele. Também quando chegar o dia, no dia em que ele descobrir que existe Deus, ele vai querer pedir batatinhas. E o que é que Deus vai lhe dizer? Não te conheço de lado nenhum. Afasta-te de mim, tu que praticaste a iniquidade. As pessoas esquecem-se, irmãos. As pessoas esquecem-se do dia em que toda a gente vai ter que prestar contas. Toda a gente, meu amigo. Você que me está a ver aí no YouTube, ou noutro canal qualquer, toda a gente vai ter que prestar contas. Eu vou prestar contas, você vai prestar contas, os pastores das igrejas vão prestar contas, as ovelhas da igreja vão prestar contas, os pais vão prestar contas, os filhos vão prestar contas, toda a gente vai prestar contas, até os políticos. Até os políticos vão ter que prestar contas. E como é que eles vão ser julgados? Pois é. Vão ser julgados, sabe por quem? Por alguém que é justo. Por alguém que é verdadeiro. Por alguém que ama. É assim que eles vão ser julgados. Vai-lhes aparecer um filme à frente e vão ver todos os momentos em que eles usaram do poder para sacar dinheiro, como infelizmente a gente sabe de alguns casos, usaram-se de influências deles para favorecer um ou dois, e mais não digo, porque é só abrir o jornal e ver a novela que vai por aí, que é uma história que já tem barbas, não se fala de outra coisa nos canais de televisão. Mas toda a gente vai ter que prestar contas, eles vão ter que prestar contas. Porque Deus, é bom, Deus é amor, mas ele de parvo não tem nada. E há muita gente que pensa que o amor é ser um banana. Eu tenho um cunhado meu que me dizia, és um banana. E disse, eu gosto que me chamem banana. Eu disse, olha, eu amo-te. Estou a dizer, chamamos-me banana, eu amo, és um labrego. Eu amo-te na mesma. Mas ele gosta de mim. Ele só diz estas coisas só para me atazanar, mas ele gosta de mim. E eu também gosto muito dele. E esse é o amor. Aonde é que Deus está? Nesta relação. Deus é um Deus de relação. Deus é um Deus de família. Que é uma coisa que vai ter que se falar aqui, nesta igreja, vai-se ter que falar acerca de família. Já é outra promessa que está feita ao vosso pastor, que é, a gente vamos falar disso, e eu até tenho umas músicas próprias para a família, que vai ser uma bênção muito grande. A família é um exemplo de amor. A família é um exemplo de Deus. Deus é um Deus de amor, porquê? Porque o amor só existe no relacionamento. Não existe ninguém que viva sozinho ou que faça sozinho. Há muita gente que diz, eu quero servir a Deus em casa. Serve a Deus em casa como? Como é que serve a Deus em casa? Você só serve a Deus se você se relacionar primeiro com Deus e depois com o próximo. Porque não existe amor nem evangelho privado.
Existem detetives privados. Existem detetives privados. Existem casas em casa, divisões da nossa casa são privadas, que é a casa de banho. Mas com Deus não há privativos. Deus só é Deus, e Deus só habita, e Deus é amor, e o amor só existe no relacionamento. Deus só se manifesta no relacionamento. Alguém que esteja numa igreja e se afasta dessa igreja, eles podem ter os argumentos que quiserem. Eles podem apresentar as razões todas que eles quiserem. Mas eles um dia vão ter que dar contas a Deus. Porque Deus vai-lhes perguntar, saíste porquê? Porque eu não gostei daquilo. Não gostaste porquê? Porquê é que tu não disseste que não gostaste? Eu disse, mas ninguém me ouviu. E quem é que estava correto? Eras tu ou outra pessoa? Claro que as pessoas, quando apontam os defeitos, só veem os defeitos dos outros. É ou não é? A pessoa, quando critica e fala mal, só vê o defeito do outro. O que é que Deus um dia vai-lhe mostrar? Vai-lhe mostrar um espelho. Vai-lhe pôr um espelho assim à frente. E ele vai ficar assim, o que é isto? Era como aquele barbeiro, que falava mal de toda a gente, a cortar o cabelo a eles, a mim não me corta, que eu já nunca deixei. Falava, os barbeiros e os cabeleireiros têm sempre aquela coisa de calhandrice, né? De falar mal uns dos outros. E um barbeiro, tipo, era mesmo tramado da vida. Falava mal de todos os clientes, falava mal do governo, falava mal disto e aquilo, e no fim do dia estava sozinho, e sentava-se em frente ao espelho e disse, tu também não prestas. E estava-se a ver a ele próprio. E é assim que muita gente, infelizmente, ainda não se viu ao espelho. Há muita gente que critica os outros, faz a vida negra aos outros e eles não se enxergaram. Como diz o pastor, numa lição que ele vai ensinar, ainda não caíram em si. Ainda não perceberam. Não vale nada. Ainda não perceberam que são os pobres, cegos, rotos, nus. Não se enxergam. Irmão, quando nós nos vemos ao espelho da palavra, que é isso que muita gente precisa de fazer, é ver-se ao espelho da palavra, aí é que a gente começa a pensar, sou tão pequenino, sou mesmo pecador, olha as asneiras que eu faço, olha as coisas que eu digo, olha as coisas que eu penso. E é aí que a gente começa a tomar consciência daquilo que Deus é em cada um de nós e daquilo que nós ainda temos que mudar, ainda temos que crescer, ainda temos que alterar a nossa vida. Vamos crescendo, irmãos. Ninguém chega lá num dia. Mas não vamos desistir. Nós não vamos parar, não vamos ficar a olhar para trás onde é que a gente falhou. É bom a gente lembrar-se onde é que falhou. É bom olhar para trás e ver, olha, lembra-te onde é que caíste. Deus faz isso e fala isso nas cartas do Apocalipse. Lembra-te onde é que caíste. Para que é que a gente tem que se lembrar de onde é que caiu? Para se arrepender. Para não voltar a fazer o mesmo. Tão simples como isso, irmãos. Não é verdade? Falhei ali. Quando eu sei que falho, seja com quem for, eu dou-me mais com a minha esposa, né? Não me dou assim com muita gente, mas as pessoas que eu conheço, se eu falhar, eu tenho que ter a hombridade de chegar ao pé da pessoa e assim, peço perdão, e não fiquei a dever 20 cêntimos. Não tinha troco. A pessoa não me quis aceitar o cartão, disse, traz lá dinheiro, tens aqui, 10 cêntimos também, então ficas-me a dever 20. Dever 20 cêntimos foi uma dor de cabeça para mim, que eu tive que levantar dinheiro, ir trocar dinheiro, e levar lá, e disse, olha, está aqui os 20 cêntimos. E a pessoa até me disse, então aqui é um dono aqui de uma pastelaria ao pé de mim. E disse, então, se o Sr. Manuel tinha sido tão bem, fica lá descansado. Você aqui tem crédito. Disse, eu tenho crédito, mas eu não quero abusar do meu crédito, irmão. Eu sei que tenho facilidade, mas eu não quero. Não quero ir além daquilo que eu acho que é justo. Eu não quero ficar a dever nada a ninguém. E a minha Marina é pior que eu. Se ela tem alguma dívida, é uma dor de cabeça para ela enquanto não paga aquilo. E às vezes eu digo, vai com calma. Vai com calma. Se isto fosse assim no governo, nós tínhamos um país próspero e não havia tanto roubo e tanta corrupção.
É verdade. Mas infelizmente eles pagam as dívidas com o nosso dinheiro. E não é pouco. E ainda tiram dinheiro por fora. Será que Deus está aí? Não está. Mas depois eles um dia também vão ter que dar contas a Deus e o problema já não é nosso, o problema é deles. Irmãos, Deus é totalmente outra pessoa além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Não tem nada a ver. Eu queria um versículo mais também, em João 1, do versículo 1, já lá está? Ah, ainda não li aquele. Ah, caramba, você, oh piedade, você está sempre atenta. Vamos ler aquilo, depois eu fiquei de ler. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Isto é só para mostrar que Deus é o Deus que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele seja dada toda a honra ao sempre eterno. Tem que haver muito respeito. Muito respeito. Tem que haver muita consciência deste Deus a quem ninguém viu, nem pode ver. E nós hoje temos a graça de ter Jesus que nos vai mostrar o Pai. Se nós nunca sabíamos como é que o Pai era. Porque o Pai estava lá em cima. Pai nosso que está nos céus. Mas esse Deus que estava no céu, e que está no céu, fez-se homem para vir aqui abaixo, para ser um como nós, para nós podermos ver como é que Deus é. E hoje a melhor imagem de Deus foi o que eu lhe disse. Veja o irmão do seu lado. É Deus que está nele. Este Deus que eu amo, este Deus que eu sirvo, este Deus que eu leio a palavra dele, e é esse Deus que eu estou aqui a falar para vocês, vê-se na pessoa que está ao seu lado. Vê-se na pessoa, mas seja ele quem for. Seja ele quem for, seja crente ou não crente, Deus está ali. Porque há pessoas que têm a mania de só respeitar as pessoas da igreja e vão lá para fora, são ímpios, não têm Deus, vale tudo menos tirar olhos. Não. Não é assim. Deus disse para amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. O próximo não quer dizer que seja aquele que esteja na igreja. O próximo é aquele, pode ser o vizinho do lado. Pode ser o vizinho de cima ou o vizinho de baixo. É o vizinho, é aquele que passa na rua ou pode si. Aquele que está na rua a pedir com fome. Aquele que está na rua que fez uma asneira. Aquele que está na rua que estava a fazer coisas que não devia. Está ali. Eu tenho que o respeitar. Eu tenho que o amar. Eu não tenho que jantar com ele à mesa. Há pessoas com quem eu sempre privei, sempre fui amigo deles. Neste momento, eu não deixo de ser amigo deles, mas a almoçar com eles ou jantar com eles eu não janto. Nem almoço. Nem tenho conversa ao telefone. Houve alturas que eu passava horas, às vezes, com indivíduos, mas que comecei a perceber que não valia de nada. Porque as pessoas são tão cheias delas próprias que já não aceitam uma série de coisas, já dizem mal disto e dizem mal daquilo. E eu assim, deixa eu para lá. Comigo não dá. Não sou amigo. Eu sou amigo da pessoa. Se ela precisar, eu ajudo-a. Agora, que eu possa privar com ela, não. Já estou como o vosso pastor. Não convida para comer em casa ninguém, a não ser que seja uma pessoa realmente da confiança dele. Ou como ele está farto de me dizer, não há muita gente que soube este púlpito para pregar a palavra. Porque ele tem que perceber que a pessoa que sobe este púlpito não é uma pessoa que gosta de dar as vistas. Eu sou pastor, eu até tenho um emblema, eu até tenho um diploma, eu tenho isto e tenho aquilo. Não é pelo emblema, nem pelo diploma, nem pelo anel de curso que se vê um pastor. Um pastor vê-se pelo tratamento diário, vê-se pela maneira como trata os seus familiares, vê-se pela maneira como trata a sua mulher, como trata os seus filhos, os seus netos. É assim que se vê um pastor, é assim que se vê um irmão em Cristo. É pela postura dele, da maneira como ele trata os outros, da maneira como ele está no café, da maneira como ele trata a pessoa que está a servir no café. A maneira como ele trata as pessoas que estão a servir. Até o motorista de táxi.
Tem que ser bem tratado. Até o tipo que está ali a varrer as ruas, tomara a ver ainda mais almeidas, que hoje em dia com as folhas a cair, as sarjetas entopem todas. Eu tenho que ter respeito para essa gente que anda a limpar o chão. Eu tenho que ter respeito pela dona de casa. Tenho que ter respeito pela senhora que está a servir no café, que está a servir a bica, o descafeinado, seja o que for. Tenho que ter respeito para essa pessoa. É aí que se vê um verdadeiro cristão. Não é com conversas, não é com grandes pregações. É com postura, com respeito, com educação. É aí que se vê. Deus, onde é que Deus está? Deus está aí. E agora sim, agora é que vamos àquele versículo que eu disse, João 1:28. Do versículo 1 eu tenho até ao 28, mas eu não vou ler os 27 versículos. Eu prometo. Mas tenho que ver as minhas horas, que a minha Maria está prestes. João 1, versículo 1, logo para começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está a ver? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. 7. Vamos por aí fora. Este veio dar testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8. Não era a luz, mas não era ele a luz, ok? Mas para que testificasse da luz. Eu não vou ler muito mais. Ali estava a verdade. Este versículo vale a pena. Ali estava a verdade que ilumina a todo o homem que veio ao mundo. Está a falar de Jesus Cristo. Amém, irmãos? No princípio era o Verbo. E nada daquilo que foi feito se fez sem Ele. E aquilo que Ele fez, Ele veio habitar entre nós. Esteve entre nós. E a Bíblia diz que os seus não o receberam. É triste, não é? Aquele que criou todas as coisas, transformou-se numa coisa, veio para o mundo das coisas, e as coisas que estavam à volta dele não o receberam. Nem os animais fazem isto. Nem os animais fazem isto. Os animais, às vezes, defendem-se uns aos outros. Eu já vi elefantes a defender as gazelas de um leão que estava a querer matá-las. E ele foi lá e correu com elas. Os animais respeitam-se. E olho que nos animais, se houver um leão chamado o macho alfa ou a fêmea alfa, a alfa quer dizer que são aqueles que toda a gente os respeita. E toda a gente os respeita. Os outros animais baixam-se. Você sabe-se que há animais que são predadores, atacam e matam. Mas se houver um animal mais fraco e se curve, até um homem, esse animal se vai atacar o homem. Se o homem se baixar e curvar e puser mais baixo que ele, o animal não o ataca. E o animal respeita. Há um código de honra entre os animais que não existe entre os homens. Infelizmente. E às vezes não existe na própria igreja. Onde as pessoas pensam que os títulos é que são grandes coisas, mas não são. Digo-lhe que o título não vale nada. Faça como eu faço na autoestrada. Retire o título. Gente para ir para a autoestrada, a não ser que tenha a via verde. Mas se não tiver a via verde, retire o título primeiro, depois passe e pague. Não, os títulos não nos dão a nós o direito de enxovalhar os outros, ou de pisar os outros, ou dizer que ele é que sabe, eu é que sei. Não sabe nada. Arrependa-se dessa atitude, seja humilde, faça como Jesus Cristo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de homem e foi humilde. E foi humilde e obediente até à morte, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Ponha os olhos em Jesus Cristo.
Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. É uma música que eu tenho também. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus para aprender como é que Ele faz. Como é que Ele fala. Como é que Ele trata os outros. Nem aqueles que o mataram Ele tratou mal. Veja o amor de Deus. Deus é amor realmente. E é neste amor que Deus habita. É no relacionamento entre uns e outros que Deus habita. Onde é que Deus está? Nisto que eu lhe estou a dizer. No relacionamento que você tem com o irmão do seu lado, com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus netos. Se você não trata bem a sua mulher, os seus netos, os seus filhos, os seus familiares, Deus não está lá. Eu estendo-lhe o dedo acima de Deus, não está lá. Mas se você ama a sua mulher, se você ama os seus netos, ama os seus filhos e os respeita, então Deus está nessa casa, Deus está nessa família. E daqui, senhores, me fico. Com isto me fico e desejo a todos uma noite fantástica, cheia de bênçãos de Deus para si e para a sua família, e deixe-me orar por si e pelos seus. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que é maravilhosa, que é santa, que não volta para trás vazia. O meu desejo, Pai, é que esta palavra penetre no coração de cada irmão, que penetre nas consciências de cada um, para que cada um se veja não ao espelho natural, mas se veja ao espelho da palavra de Deus e possa ver quem é verdadeiramente em Cristo. Ó Pai, eu te peço misericórdia, compaixão por todos aqueles, Senhor, que falham, porque todos nós falhamos, Senhor. Todos nós erramos. Toda a gente, não há ninguém perfeito. Só Deus é perfeito. Mas enquanto estivermos aqui em carne, Senhor, nós falhamos, nós erramos, pensamos coisas erradas, dizemos coisas que não devemos. Mas eu te peço misericórdia e perdão, Senhor, por nós, por aqueles que falham, por aqueles que dizem mal de nós, por aqueles que se impõem a nós e vão contra nós e nos criticam. Para esses em particular, ainda mais misericórdia eu peço e perdão. Ó Pai, abençoa cada vida aqui presente, as suas famílias. Abençoa-os, faz com que eles cresçam espiritualmente e deem cada vez mais frutos visíveis de comportamento, de amor, de relacionamento, para que as suas vidas não sejam pregadas com palavras, mas que eles sem palavras possam pregar para os outros e que os outros possam reconhecer Deus neles, na vida deles e no seu comportamento, em nome de Jesus. É que eu oro, Pai. E eu entrego a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor, pela palavra que Tu me puseste no meu coração, pela palavra que foi ensinada e pela palavra que está a crescer no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu entrego toda a honra e toda a glória em nome de Jesus e todos dizem comigo, amém. Glória a Deus.